Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Arapari, Itabuna, Bahia, Brasil. A atividade de hoje, nesse nosso outubro 2020, o Outubro Rosa, que tem o tema do mês: Conhecer, Sentir, Viver Kardec. A tarefa de hoje está a cargo da nossa irmã Abigail Guimarães, de Vitória da Conquista, Bahia, com o tema Reencarnação e Justiça Divina. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, no item 7, assevera: Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. Aproveitando essa mensagem, vamos fazer a nossa reconexão com o nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui através desse meio, para poder fazermos as reflexões que a doutrina espírita traz para todos nós, alargando ainda mais as nossas compreensões sobre a vida, sobre o mundo e principalmente sobre nós mesmos. Abençoa, Senhor, nossa querida Abigail Guimarães, que trará para nós o tema da noite, a respeito de um dos fundamentos básicos dessa doutrina de amor, a reencarnação. Que Deus seja conosco e nos abençoe hoje e sempre. Queridos companheiros de Itabuna, é uma alegria estar com vocês por mais uma vez. Dessa vez participando com muita honra, né, dessa série de palestras comemorativas aos 80 anos, agora um octogenário, o Centro Espírita Arapari. E eu gostaria de cumprimentar não só os companheiros dessa instituição, mas todos os nossos amigos internautas que nos acompanham neste momento e em momentos posteriores, já que nós temos a possibilidade de ficar com o material gravado, né? Eu costumo cumprimentar nessas lives que eu tenho feito os irmãos do centro ou da instituição para a qual estou fazendo a live, cumprimentar através de uma pessoa. Então, eu nesse momento mando meu abraço muito especial para a amiga batalhadora, né? Sempre ali fazendo a sua atividade para o crescimento do Arapari, sempre atuante, que é a nossa amiga Ruth. Um abraço, minha querida irmã, e ao Arapari e todos os seus trabalhadores, nós desejamos, né, muita força, muita disposição para a difusão da doutrina espírita, para o trabalho de solidariedade, de fraternidade, nos dois planos da vida que eu sei que essa casa faz continuadamente. Eu gostaria também de inicialmente agradecer, como sempre faço, os amigos que viabilizam do ponto de vista tecnológico essa live. Aqui em Conquista, meu amigo Tony, e aí em Itabuna, o Giovanni. Né? Muito obrigada a ambos. Bom, o tema proposto aí para esse mês é a reencarnação, e esse é o tipo de tema que nós acabamos tendo uma certa dificuldade para falar, porque como é um dos pilares da doutrina espírita, habitualmente nós já estudamos, já aprofundamos o nosso olhar sobre o assunto, e costumeiramente nós achamos que não há mais nada a ser acrescentado, mas nada como revisar os nossos conhecimentos, fortalecer os aprendizados e repensarmos sobre as questões que as reencarnações implicam acerca da complexidade da vida, né, a partir desse olhar da reencarnação, e como devemos nos conduzir diante desse conhecimento que a doutrina espírita nos propicia. Nós sabemos, e isso está registrado em um extenso artigo na Revista Espírita de 1860, que Kardec, no primeiro momento, né, em que foi apresentado a reencarnação como postulado espírita,
no que pese a informação ter vindo do mundo espiritual, ele de início refutou a ideia. Na verdade, mesmo tendo, né, ao longo da sua existência, se dedicado em diversos momentos ao estudo, né, das religiões, ele, né, naquele primeiro momento, ele rejeitou, recolheu-se para a reflexão, conforme ele mesmo narra, né, no que pese, insistimos, dessa informação ter vindo do mundo espiritual, mas como Kardec, né, com sua análise criteriosa, com o princípio da universalidade, aquele rigor científico que o caracterizava, ele evidentemente se pôs a meditar, a investigar mais aprofundadamente a questão, e depois ele conclui, nesse artigo que nós recomendamos a leitura, né, ele conclui que a reencarnação é a única forma de resolvermos algumas questões que a vida nos apresenta, que até então nenhuma filosofia permitiu a resolução de uma série de problemas, uma série de questões, né, e questionamentos que nós temos em torno da vida e toda a sua complexidade. Bom, se nós não somos reencarnacionistas, nós temos a possibilidade de termos uma visão, quer dizer, temos a possibilidade de termos uma visão, né, materialista, e que a morte significaria o fim da nossa existência, né? Então, uma vida única e sem continuação, né? Daí nós lembramos o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que disse que o homem é uma paixão inútil. Eu não tenho muita certeza do que ele quis dizer com isso, já li vários artigos a respeito dessa frase, mas particularmente, né, as duas obras que eu conheço dele, não há registro dessa proposta. E aí nós diríamos, se a vida se acaba com a morte, né, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos, e aí sim nós teríamos a vida como uma paixão inútil. Mas nós temos uma outra possibilidade, vamos nos ater nesse momento à ideia unicista. Então nós temos uma única vida, mas ela não se encerra com a morte. A continuação da vida, portanto, a imortalidade da alma está presente ou está contida nessa ideia, mas o nosso destino está selado a partir dessa curta existência que nós temos aqui na Terra. Não importa que vivamos 80, 100 anos, né? Que até ultrapassemos, e a ciência já nos aponta, que teremos a possibilidade concreta de vivermos acima de 100 anos muito em breve, né? De forma mais ou menos usual para toda a parcela da humanidade. Isso é uma conquista para tempo futuro. Mas veja, o que significam 100 anos, 80, 70 anos, diante da ideia de eternidade? E mais ainda, quando nós observamos os atributos, na medida que nós fomos construindo uma concepção de Deus, né, e que nós evoluímos nessa concepção, nós atribuímos a Deus uma série de qualidades. E muitos desses atributos, eles seriam completamente sem sentido se nós tivéssemos apenas uma existência. Aliás, eu gosto muito, quando o assunto me permite, de me reportar aos clássicos da doutrina espírita, né? E particularmente um brasileiro, o Carlos de Brito Embaçaí, que tem uma pesquisa brilhante em torno, né, da reencarnação, e eu pesquei aqui um texto que eu vou pedir licença para ler, já que eu não quero dar tão somente a ideia, mas me reportar ao texto na sua integralidade, porque além de profundo, ele escreveu esse texto de forma muito bonita. Então vamos compartilhar. Sem a reencarnação, o que víamos era um desmentido aos predicados emprestados a Deus. Onisciente, fez o mundo errado. Onipotente, não tinha o poder de reformar as criaturas. Sendo a bondade infinita, criar uma orbe das mais pungentes agonias. Um Deus capaz de fabricar esta morada, onde uns tinham o quião da miséria, do sofrimento, das lágrimas, das angústias, e outros da rigidez, da fortuna,
poder a existência de uma humanidade dividida em duas porções, a dos que sofrem e a dos que fazem sofrer. Então, veja que ele nos propõe, através desse texto, a incoerência de uma visão unicista, né, com o nosso destino selado a partir do processo da morte, e essa contraposição, né, como é que nós poderíamos atribuir a Deus, né, a onisciência, onipresença, onipotência, bondade, justiça, amor, misericórdia, diante da unicidade da vida, né? Então, a reencarnação, ela resolve essa questão, né? E a complexidade da vida, ela ganha um outro contorno a partir da ideia da reencarnação. Então, sem a reencarnação, o que nós testemunhávamos era, assim, um amargor. Eu acho que as pessoas que não são reencarnacionistas, quando se detêm para refletirem acerca da existência, do sentido da vida, né, e a vida futura, e essa angústia naturalmente se apresenta em nossas vidas em diversos momentos, e nós nos angustiamos, especialmente quando estamos doentes ou que estamos vivenciando o processo de envelhecimento, né? Então essas questões vêm com toda força, e aí estaríamos, né, diante de um Deus, né, que não manifestaria esse atributo da justiça, porque ele vai pesar, né, a nossa vida em uma balança, e essa balança seria falha, porque nós vivemos vidas tão diferenciadas, com tantos nuances, tantos detalhes, né, uma infinidade que nós poderíamos chegar ao infinito, considerando que não é só o nosso planeta, conforme nos asseverou Jesus, reafirmado pela doutrina espírita, existem outros mundos habitados. Então, se nós imaginarmos, né, toda essa complexidade de mundos e a existência do espírito em contínuo processo de evolução, se nós imaginássemos essa vida, né, selada depois da morte, e aí destinados a um céu, um inferno, definitivamente nós traríamos esse amargor, esse desencanto, né, essa incerteza acerca da justiça divina. Mas a reencarnação responde, né, tudo, e nós ficamos pacificados. Mas evidentemente que é preciso trazer um olhar, né, da reencarnação conforme a proposta espírita, né, acerca da reencarnação. Porque nós temos uma série de aspectos, né, que as lives sempre, né, tem esses detalhes, dessas participações aí, dessa sinfonia de cachorrinhos aqui que tem aqui em casa. Me desculpem, mas sigamos em frente. Nós temos, portanto, essa possibilidade de ver a reencarnação na doutrina espírita não como um processo punitivo, não como um processo de sofrimento. É muito comum, né, associarmos a reencarnação a esses conceitos equivocados. Então, a ideia de que nascemos para sofrer, de que a reencarnação tem um aspecto punitivo, isso vem muito de uma visão oriental, né? Mais especificamente, já que o berço original, né, da ideia reencarnacionista, ela não é a doutrina espírita, evidentemente, mas o berço é o Oriente. Mas só que a doutrina espírita nos traz a reencarnação sobre uma outra perspectiva. Então, nós vinculamos, é muito comum, inclusive, ouvirmos companheiros espíritas falando de karma, né? É uma palavra que nós incorporamos ao linguajar espírita, mas é uma palavra sânscrita que tem todo aquele aspecto, né, que tipifica a visão reencarnacionista dentro do hinduísmo. Daí a nossa ideia equivocada de que nós reencarnamos para sofrer e que estamos aqui para pagar, né? E ainda, né, aquela visão, para aqueles que não, né, conhecem mais aprofundadamente a reencarnação, a confusão com a metempsicose de que os nossos equívocos poderiam nos conduzir a uma reencarnação como um animal, né? Então, a doutrina espírita nos apresenta a reencarnação como um elemento fundamental no processo educativo para a nossa evolução. Então,
Repara, para entendermos a reencarnação à luz do Espiritismo e dentro da proposta do tema como justiça, nós recorremos à questão 171, estamos sempre na boa companhia, né, da codificação e da revista espírita, e especialmente nesse tema nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Nós todos que já estudamos, né, temos mais ou menos gravada a questão 171, temos essa questão de memória, né? Então lá Kardec indaga aos espíritos em que se assenta, né, o dogma da reencarnação. E a resposta é bem objetiva, a resposta mais longa, mas eu vou me ater, né, até por conta do tempo que dispomos, à ideia central, na justiça divina e na revelação. Então, um dos pilares da reencarnação é exatamente a justiça divina. Mas é importante, para entender a justiça divina, recorrermos a uma outra questão do Livro dos Espíritos, né? Então, nós passamos a entender, evidentemente, com a reencarnação, essa diversidade, né, que nós temos em nosso planeta de expiações e provas, né? Então, nós vemos as diferenças intelectuais, né, porque uns nascem, né, portadores de necessidades especiais no campo intelectivo, enquanto outros nascem um Stephen Hawking, um Albert Einstein, né? Nós percebemos, através da reencarnação, porque que uns nascem em corpos perfeitos, outros nascem em corpos mutilados. Nós passamos a entender, né, as diferenças sociais, as diferenças econômicas, mas esses dois aspectos merecem um desdobramento que faremos a posteriori. Então, nós passamos a entender toda essa diversidade, né, que nós encontramos em nosso planeta a partir da visão da reencarnação. Mas para entendermos que isso é uma manifestação da justiça divina, é importante nós, de novo, fazermos uma associação com a visão unicista, né? Então, se nós vivêssemos só uma existência, como é que nós justificaríamos todas essas diferenças? Inclusive a ideia de tempo que nós temos de vida. Como entender que uns, né, mal acabam de nascer e já morrem, né? As taxas de mortalidade infantil são tão elevadas em vários lugares do mundo, ultrapassando 100 crianças para cada 1000 que nascem com vida, né? Então, como entender, né, a taxa de mortalidade menor de 5 anos, as pessoas que mal atingiram a juventude e simplesmente deixam a vida física? Então, como é que nós poderíamos entender isso diante da justiça divina? Nós naturalmente veríamos, né, numa análise muito rápida, que Deus privilegia alguns, né, trata de forma diferenciada alguns, né, alguns são tratados com benesse, outros são tratados com muita rigidez, uns sofrem, outros parece que vieram na vida só para ficar alegre, ficar feliz. Então, toda essa diversidade, nós não entenderíamos por quê. Porque são diferentes as circunstâncias, né? Ou ponto de partida nessa visão unicista. E ela não se coaduna com a justiça divina. Eu nasci em uma circunstância que não me permitiu, por exemplo, uma educação, não me permitiu um trabalho que viabilizasse uma vida digna, uma vida para suprir as minhas necessidades fundamentais. Outros já nascem em famílias abastadas e as fortunas se acumulam ainda mais. Então, nós ficaríamos assim sem entender, porque nós partimos, né, de pontos diferenciados, né? E aí, vamos ser julgados depois, né, dentro dessa visão, né, de que teria um julgamento. Nós espíritas sabemos que Deus, né, não tem um tribunal, não estabeleceu um tribunal. O tribunal que nós temos é o mais implacável dos tribunais, que é o tribunal consciencial, né? Mas partindo de posições diferentes, nós chegaríamos, evidentemente, em circunstâncias diferentes do outro lado da vida. Então, Deus não teria que ter uma balança, teria que ter balanças infinitas, considerando a quantidade de experiências diferentes, né, que cada um de nós acaba vivendo. Mas nós aprendemos, e para entender a justiça divina, nós precisamos atrelar ou associar a reencarnação à própria origem do espírito. Então,
é necessário recorrermos agora à questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Então, os espíritos foram criados, uns espíritos foram criados bons e outros maus. Naturalmente, nós depreenderíamos, né, dentro da visão de uma vida única, que uns foram criados bons e outros maus. E aí Kardec vai indagar isso na questão 115. A resposta que os espíritos dão: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e, progressivamente, conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, né? Então, o que nós aprendemos, né, dessa resposta, vamos nos ater, a resposta é mais extensa, mas nós encurtamos aqui e vamos encurtá-la ainda mais, né, sintetizá-la, lembrando que nós somos criados simples e ignorantes. Ora, todos são criados simples e ignorantes, portanto, todos nós teremos o mesmo ponto de partida, né? Então, quando nós olhamos, observamos isso, a igualdade do ponto de partida, nós aprendemos naturalmente com o desdobramento dessas questões, né, subsequentes do Livro dos Espíritos, que todos nós vamos ter a possibilidade de fazermos as nossas escolhas ao longo da nossa existência, mas não importa os caminhos ou os descaminhos que tomarmos, todos nós estamos destinados ao mesmo fim. Portanto, é o mesmo ponto de partida e também o mesmo ponto de chegada para todos nós. Bom, aí o percurso cada um de nós vai estabelecer, porque nós somos dotados da potência do querer. Nós temos a possibilidade de fazermos a nossa escolha a partir do momento que nós entramos no campo, né, do livre-arbítrio. Então, todos nós estamos sujeitos, portanto, às mesmas leis, todos nós temos as mesmas potencialidades, a mesma origem e a mesma destinação. Só a leitura dessa questão, né, nos esclarece a justiça divina, né, nos fala dessa justiça divina, porque não há privilégios. Cada um é responsável pela sua própria história, nós somos os construtores da nossa história, e aí, ao construirmos a nossa história, ao fazermos as nossas escolhas, nós escolhemos, evidentemente, itinerários diferentes. Toda vez que eu reflito sobre essa possibilidade do momento que nós saímos do campo do determinismo e entramos no campo do livre-arbítrio, eu me lembro daquele gráfico, né, contido na obra de Dr. Jorge Andréa, Impulsos Criativos da Evolução, da Criação, em que ele nos apresenta o determinismo, né, ele nos apresenta um X, né, aí na base, né, o campo do determinismo, nós vamos lentamente saindo do campo do determinismo, e esse X, na verdade, tem as suas hastes voltadas para o infinito, né? Então, eu fico sempre imaginando a possibilidade de bilhões e bilhões, trilhões de caminhos que nós podemos escolher a partir do momento em que nós temos a possibilidade de usarmos a razão, de termos consciência entre o bem e o mal, e a partir disso fazermos as nossas escolhas que nos conduzirão naturalmente para este ou aquele caminho. Então, o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de chegada, mas itinerários diferentes. Então, isso nos conduz naturalmente a uma ideia acerca da justiça divina. Então, quando nós falamos há pouco sobre o pilar em que se sustenta a reencarnação, nós evidenciamos que ela se sustenta na justiça divina e, em outra questão, o outro pilar, que nós vamos ver na questão 166 do Livro dos Espíritos. Aqui é a questão. A alma, que não é exatamente a pergunta que abre a pluralidade das existências. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea.
E aí nós temos até a letra, né, a letra C, o desdobramento aí até a letra C, mas isso já nos permite nos referirmos a outro pilar. Então, a reencarnação é sustentada, né, na justiça divina e na evolução. Como entender aquele ensinamento de Jesus, né, e que está tão bem elucidado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus. Como é que nós poderíamos entender a perfeição, atingirmos a perfeição com a única experiência, né? E insistimos com a diversidade das experiências que nós vivemos. Algumas experiências curtas, algumas experiências limitadas sobre vários aspectos. Como é que nós poderíamos voltar para o outro lado da vida, né? E termos aí diante de nós a eternidade, e atingiríamos aí a perfeição como? Então, Jesus nos ensinou de forma inequívoca acerca desse caminho para atingirmos essa perfeição, evidentemente uma perfeição adaptada ou adequada à perfeição divina, mas como é que nós atingiríamos essa perfeição, né? Nós estamos aqui desenvolvendo a nossa perfectibilidade possível, e aí como é que nós atingiríamos essa perfeição diante da ideia de que eu tenho uma única existência. Então, a reencarnação responde isso, e através do processo reencarnatório que essa evolução vai ser atingida. E aí nós compreendemos a justiça divina, que dá a todos nós, indistintamente, né, a oportunidade do recomeço, de recomeçarmos para reaprendermos ou aprendermos, repetirmos as lições, né, nos reconciliarmos e, portanto, nos aprimorarmos, nos reeducarmos. É esse o foco central da reencarnação segundo a doutrina espírita. Esses dois pilares, e tendo, portanto, a reencarnação como objetivo, né, um processo educativo. Mas é importante entendermos as consequências desse conhecimento e o que nós temos feito com esse conhecimento que nós adquirimos. Eu digo para vocês com sinceridade, eu me permito essa confidência, né? Assim, nas infovias, mas assim, ou inconfidência, né? A ideia, eu nasci um lar espírita, mas ali por volta dos 13, 14 anos, aquele momento que a gente começa a questionar algumas questões, né? Tem alguns questionamentos muito importantes, que vivem uma crise existencial, todos nós experienciamos isso, enfim. E eu passei por uma fase, assim, de buscar alternativas, né? Buscar outras explicações para a existência. E é claro que o meu acolhimento, minha sensação de pertencimento era exatamente com a doutrina espírita, pela lucidez, né, da reencarnação, a forma lúcida, né, que a reencarnação é mostrada pela doutrina espírita. E isso, naturalmente, me trouxe de volta para a doutrina. Foi uma crise de 6 meses, menos de um ano, provavelmente, né, não me recordo. Mas é exatamente a questão central da reencarnação. E aí é evidente que quando nós temos contato com uma proposta dessa, né, a imortalidade da alma, a reencarnação, e que nós possamos entender que todas as lições de Jesus, tudo, absolutamente tudo que Jesus ensinou e viveu, só teria sentido a partir da nossa imortalidade e do nosso processo evolutivo através das vidas sucessivas, nós nos perguntamos, mas estamos aqui para quê? Qual é o objetivo? É claro, teoricamente nós respondemos para aprendermos, para ressarcirmos, né? Expiarmos, repararmos, cumprirmos missões. Então, são esses os nossos papéis, diferentes papéis aqui na Terra, né? Mas, sobretudo, a possibilidade de reparação, de reconciliação, dentro daquele ensino de Jesus. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mas nós temos que extrair consequências desse ensinamento e trazer essas consequências para a nossa vida, para a nossa existência, né? Para o que nós escolhemos, né? O que esse conhecimento, ou em que sentido, até que ponto o conhecimento da reencarnação contribuiu para a minha transformação, tem contribuído para a minha evolução.
Até que ponto esses ensinamentos interferem, né, nas escolhas que eu faço diante da vida que eu tenho. Então, eu vou recorrer a um livro que nós recomendamos, de Dr. Hernani Guimarães Andrade, chamado Você e a Reencarnação. É um livro com vários assuntos, com vários artigos, né? Nós sabemos que o Dr. Hernani, sem favor nenhum, foi o maior pesquisador, né, espírita da reencarnação do ponto de vista científico. E nesse livro tem um artigo que eu vou sintetizar e fazer uma leitura, né, muito rápida, chamado Sorrisos de Incredulidade. Ele narra, é um artigo relativamente extenso, ele narra o seu contato com o Dr. Ian Stevenson e conversas que ele teve com o Dr. Ian Stevenson. Ian Stevenson é autor, né, daquele livro extraordinário, né, Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, e isso o coloca como o maior pesquisador mundial do tema, né? Não só a obra Os 20 Casos Sugestivos, mas essa obra é a mais familiar de todos nós, e aí nos reportamos sempre a elas. Mas vejamos, ele narra a vinda de Dr. Ian Stevenson, o contato que ele teve, e ali está, que em 1961, né, lá ainda na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, professor da Escola de Medicina, né, do campo da psiquiatria. Então, o Dr. Ian Stevenson reuniu a sua equipe, né, ele era um homem autor de vários livros na sua área, de projeção internacional, não era só uma projeção acadêmica dentro dos Estados Unidos. Ele reúne a sua equipe e faz o comunicado. Ele tinha decidido que ele iria para a Índia, né, pesquisar acerca da reencarnação. E ele percebeu, né, entre os seus pares, um sorriso de incredulidade. Talvez o sorriso, nossa, ele deve estar louco, né? Eu não acredito que um homem do seu estofo, da sua condição de vida, né, de toda a trajetória acadêmica que construiu, de repente larga tudo e vai para lugar nenhum, né? Eles não davam importância à Índia, em lugar nenhum do outro lado do mundo fazer uma pesquisa sobre nada, porque para eles reencarnação era nada. Homens de ciência, né, pouco afeitos a essas questões. Então, ele viu um sorriso, primeiro sorriso de incredulidade, poderíamos dizer de compaixão, né? E aí, ou talvez não, de ironia, né? Mas aí ele foi para a Índia. E lá chegando, ele percebe que ele mesmo tinha muita clareza acerca do que ele estava fazendo ali. Ele foi movido pelo desejo de fazer a pesquisa. E aí, como é que ele começaria objetivamente o seu trabalho? Então, ele resolve que a melhor forma seria contactar com um guru, né, um especialista na área, a Índia, o berço, né, de uma civilização milenar, e que cultuava e cultua a ideia de reencarnação. Então, o caminho correto a seguir seria exatamente buscar alguém, né, um especialista no assunto. E ele buscou, né, esse guru e manteve com ele um longo diálogo, uma longa conversa. Mas em um determinado momento, né, esse guru faz a ele uma pergunta. Mas, doutor Ian Stevenson, por que o senhor quer provar cientificamente que a reencarnação é uma lei natural? E aí ele se detém, porque até aquele momento ele não tinha pensado exatamente o que o movia, né? E ele se detém e aí dá uma resposta ao guru. Eu indico a leitura, né, porque eu estou fazendo uma leitura assim, meio ligeira, meio apressada, né, desse episódio. Então, ele diz assim, ora, eu quero provar que a reencarnação é uma lei natural, porque quando eu provar cientificamente isso, por certo, estarei dando uma contribuição para que o povo americano mude a sua vida. E aí ele viu, daí o título no plural, né? Os sorrisos de incredulidade. Foi o momento dele ver agora um segundo sorriso. Agora, aí sim, eu acho que é um sorriso de compaixão, né? Que o guru, olhando para ele, acaba sorrindo e diz, mas doutor Stevenson, o povo indiano é reencarnacionista há milhares de anos e nem por isso é melhor do que o povo americano. Eu acho esse episódio riquíssimo e sempre que eu falo de reencarnação, eu sinto a necessidade de falar dele, porque é uma questão que nós temos que fazer para a nossa vida prática.
Não é ficar teorizando o tempo todo. E tá aí. Eu sou reencarnacionista. Eu acredito nisso, mas eu vivo para desenvolver a minha imortalidade, para me educar. Eu estou fazendo as escolhas adequadas dentro daquilo que eu elegi como elemento para a minha vida, né? Em que a reencarnação, a imortalidade, influenciou as minhas escolhas e tem influenciado a minha escolha. A minha vivência é reflexo daquilo que eu acredito, ou eu vivo a dissonância cognitiva, né? Ou seja, eu acredito, mas não vivo, né? Não faço nenhum esforço para viver aquilo que eu acredito. Então, eu vivo a dissonância cognitiva. Então, quais as consequências que esse aprendizado, através da doutrina espírita, acerca da reencarnação, produziu em mim, em termos de transformação, em termos de evolução, que é esse segundo pilar, né? Então, a reencarnação, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, do ponto de vista religioso, resolve a questão da justiça divina. Entendemos, inclusive, que a justiça divina é absoluta, ninguém é privilegiado, mas trazendo a questão, né, para o nosso dia a dia, quais as consequências e consequências práticas desse ensinamento. Bom, esse ensinamento, no primeiro momento, faz ou deveria promover em cada um de nós que rompêssemos todas as formas de preconceitos, não importa que tipo de preconceito, né? Racial, de casta, de sexo, de gênero, enfim. Por quê? Porque sabemos que hoje eu estou no corpo feminino, amanhã posso estar no corpo masculino, né? Hoje eu estou mongolode, amanhã eu posso estar cacauzode ou negrode, né? Que importa essas coisas? Se nós temos que desenvolver a perfeição, nós temos que aprender de tudo. Então, passamos por diferentes estágios, diferentes culturas. Então, como desenvolver racismo, xenofobia, como essa visão homofóbica, visão machista, diante da ideia reencarnacionista. Então, ela naturalmente nos leva à desconstrução de todas as formas de preconceito. Uma outra consequência fundamental é o mundo de relação. Se nós estamos na família que estamos, se nós estamos no trabalho que nós estamos, nas escolhas que nós fizemos para vivermos aqui na Terra, e muitos de nós, né, teve a oportunidade de fazer essa escolha no mundo espiritual, nós estamos no momento certo, na família certa, é o que nós precisamos experimentar para vivermos, né, o processo que viabiliza a reconciliação com os nossos desafetos. Então, melhorar a qualidade da nossa convivência. Uma outra coisa fundamental, porque nós vemos, né, de forma incorreta, alguns companheiros concluírem que as diferenças econômicas e sociais, elas são produtos naturais do que eu fiz na vida passada. Então, se hoje eu vivo essa situação de miséria, é por conta de que no passado eu fui muito rico e fiz mau uso da riqueza. Matematicamente isso seria inviável, porque os pobres, né, e miseráveis do mundo representam muito mais do ponto de vista numérico do que os ricos. Isso é inviável do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico, né? E muitos companheiros se acomodam. E aí nós lembramos, a reencarnação explica essas diferenças, né? Mas não justifica. Ela, em momento algum, legitima a nossa inação diante da realidade social e econômica que nós vivemos. E ela está aí nos convidando para investirmos no aprimoramento, né, na promoção de políticas públicas, né, no fortalecimento das nossas instituições, para que nós possamos diminuir até que cheguemos, né, conforme a questão 793, numa verdadeira civilização, onde essas diferenças econômicas e sociais, elas serão amenizadas e praticamente inexistentes, né? Nós sabemos, pela questão 806, que as diferenças econômicas, as diferenças sociais, não são criações de Deus, mas criação do homem. Então, compete a nós a construção de um mundo mais justo, porque se ambicionamos a paz, é bom lembrar que não há paz sem justiça, né? Então, a questão 573, para que os companheiros não pensem que nós falamos isso
descolado dos ensinamentos espíritas, nós lembramos em que consiste a missão 573. Por favor, de novo, só vou ler um fragmento, a sugestão para que possamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e imateriais. Então, veja, nós não podemos imaginar que as nossas ações, por mais importantes que elas sejam, e por favor não criticamos as ações sociais nas casas espíritas, mas é preciso ir além, muito além disso. É necessário o fortalecimento de instituições e a luta por políticas públicas que garantam um mundo mais justo. Então, não nos esqueçamos que a reencarnação não é instrumento de legitimação das diferenças em que parte expressiva da humanidade, né, está submetida àquilo que Embaçaí falou, dos que sofrem e aqueles que fazem sofrer. Né? Então é necessário que nós ganhemos essa consciência e nos mobilizemos para a construção de um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, e eu tenho plena convicção que é esse o desejo de todos os companheiros dessa casa octogenária, que ao longo de todo esse tempo, né, trabalhou por um mundo melhor. É preciso o nosso investimento individual, mas também um trabalho coletivo de fortalecimento das nossas instituições. Lembramos aqui, para finalizar, né, tivemos que cortar aqui algumas falas, algumas considerações, mas já próxima à finalização do nosso trabalho, eu vou me reportar a uma fala, né, de minha irmã Alba, que mora aí perto de vocês, aí em Ilhéus, e ela usou, e eu falei com ela que eu ia tomar emprestado, porque eu achei muito bacana, né? Ela usou a ideia do tempo, de um trem, né? A relatividade do tempo, passado, presente e futuro, mas ela se imaginou em um trem, e eu retomo essa imagem. Estamos todos agora dentro de um trem, e nós sabemos que um trem vai rasgando os trilhos, né? Vai seguindo sempre adiante. E nós estamos dentro de um determinado vagão. O que nós estamos experimentando ali, naquele vagão, as pessoas que nos cercam, aquilo que nós estamos fazendo, que estamos observando, é o nosso presente. É no presente que nós atuamos. Aliás, até o nome é o presente de Deus. É a chance de nós trabalharmos, porque o que nós estamos trabalhando aqui, nesse presente, dentro desse vagão, simbolizando uma metáfora para a nossa viagem, que somos viajores do tempo, estamos aqui nesse processo de evolução. Então, esse é o nosso presente. Esse presente vai interferir no futuro, porque nós sabemos que construímos o futuro com as nossas escolhas do presente. O que nós vivemos no presente é produto das escolhas que nós fizemos no passado. E ele já foi. Se nós olharmos pela janela desse vagão, colocarmos a nossa cabeça do lado de fora e olharmos para trás, nós vamos ver o que passou. E o que passou, passou. Mas fica a experiência vivida. Se nós olharmos para frente, nós veremos o que virá. E aí, é bom lembrar que se nesse presente nós construímos o nosso futuro, lembrar Chico, naquela frase sobejamente conhecida de todos nós. Né? Se nós não podemos voltar atrás e fazermos uma nova escolha, porque passou, nós podemos, a partir de agora, fazer uma escolha que vai determinar o que virá. Se nós não podemos ir no passado refazer o que foi feito, nós podemos, a partir do nosso presente, a partir de agora, escrever um novo fim. E essa consciência que nós vimos, né, na reflexão de Ian Stevenson, narrado por Dr. Hernani, que ele sirva de estímulo, né, para que nós reflitamos diuturnamente. Afinal,
a reencarnação, qual o sentido dela na minha vida, para que nós possamos fazer escolhas diferentes e possamos evoluir, porque é a oportunidade que nós temos. Segundo o Dr. Hernani, um estudo da obra Roteiro de Emmanuel, nós gastamos de intermissão mais ou menos 250 anos, ou seja, quando retornarmos, vamos esperar, em média, um trabalho especulativo, porque sabemos que alguns voltam rapidamente, outros, né, demoram mais para retornar, alguns milhares de séculos. Mas ele, analisando essa obra, falou em 250 anos. Não lembremos disso. Parece-nos um tempo enorme, considerando o curto espaço de tempo que nós temos aqui no mundo material. Então, que nós possamos aproveitar essa vida que temos para fazermos a diferença e, a partir de agora, escrevermos um novo capítulo da nossa existência que nos levará a um fim. E nós, portanto, poderemos atingir o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Um abraço, um beijo a cada um de vocês. Deixa a solidão, é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abre o coração, deixa a solidão, é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera